Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue nossa imagem, nosso muito obrigado, a você que compartilha meus sinceros agradecimentos e sejam bem-vindos de volta. Eu faço uma pergunta a todos vocês que me ouvem e eu gostaria que vocês respondessem a vocês mesmas. Para que serve esse candidato que fez o que fez com o nosso Brasil e que a gente vê que sua fala não tem cabimento, não tem anexo na administração de comportamento ordeiro. Não tem. É destruição total. Quando nós observamos que as pessoas mudaram, as pessoas tiveram um outro grau de entendimento, as pessoas cresceram, e quando a gente ouve um candidato à presidência da República, que causou tanto mal a todos nós, e que muitos acham que não causou, é natural. Tem gente que gosta de apanhar, tem gente que gosta de ser roubada, tem pessoas que gostam de ser roubado o seu celular. Nós temos aí alguns comícios que as pessoas vão e roubam, e depois, entre os próprios companheiros. Então, tem pessoas que gostam de apanhar, pessoas que gostam de ser roubadas, pessoas que gostam de se sentir enganada. As pessoas têm alguma deficiência. Essas pessoas acompanham a essas pessoas que têm deficiência política. Quando a gente começa a observar que as pessoas estão dizendo, se fosse eu interviria sobre a Petrobras e colocava preço. Quer dizer, a gente vê que essas pessoas, elas não sabem e desconhecem e não reconhecem nem por via, nem por reza braba, que existe um comércio de busca, um comércio de oferta e procura. Elas não aceitam o comportamento mútuo de troca de ganhos. Não aceitam. Por isso a gente ouve tanta besteira desses candidatos. Ou desse candidato que esteve outrora em nosso poder, né, vamos dizer assim, representando o grupo deles, não os brasileiros. Quando a gente ouve isso, dá nojo a gente entender a que ponto, em que condições mental todos nós estávamos para que viéssemos eleger e reeleger ele e quem depois o sucedeu. Olha, eu não sei onde o Brasil estava, porque é pura besteira ouvir essa pessoa. Não tem um plano, não tem uma narrativa justa, clara, que não seja destruição. Eu quero destruir a comunicação, e o pior, essa destruição não alcança a elite esquerdista, não. Para começar a história. Ele usa os meios mais escusos para poder justificar os seus atos. Olha, é lamentável o que a gente vê no Brasil. Mas eu vou te falar que nós não chegamos nem 10% da corrupção instalada por esse povo. Não chegou. Não chegou. É preciso que o Brasil possa ser... Não, essa história de passada limpo, isso já é uma tolice. A gente fala isso todo dia. Isso é uma estupidez de um gatilho que eles mesmos falam, outras pessoas falam. Isso é gatilho. Nós temos que fazer com que a democracia volte para o foco da Constituição Federal. Se conseguirmos colocar tudo que nós estamos vendo hoje, o foco, dar o rumo novamente à Constituição, e que o Supremo Tribunal Federal seja simplesmente o guardião da Constituição, e que o Ministério Público, a Procuradoria, seja simplesmente o que vigia o cumprimento dessa guarda, dessa responsabilidade, que é o que executa quando há uma irregularidade. Se simplesmente houver só isso, já fizemos grandes coisas. O problema é que nós mergulhamos
todas nossas administrações no roubo, no furto e na corrupção. Essa é a condição que estamos vivendo hoje no Brasil. Não há como você tomar conhecimento se você não buscar os meios desse conhecimento. Não há. Não há, mas não há mesmo. Tem muita coisa escondida, muita coisa podre, muita coisa nojenta, que precisa ser resolvida. Precisa ser resolvida. E eles são pessoas com uma deficiência muito grande e de extrema necessidade de compreender até mesmo a sua deficiência. Tanto é que quando falam, eles voltam lá no canto, lá no cantinho imundo que eles estavam, para falar que tem solução. Se eles colocaram essa condição em que hoje estão vivendo no Brasil. As pessoas, essa deficiência é tão nojenta que elas conseguem retratar o passado, corta o presente e o futuro e coloca o passado entre o acontecimento, anulando da sua mente o que está acontecendo como óbvio, retratado ou trazido lá de trás. Eles conseguem anular o presente e deixam só a culpa, deixam só a destruição e faz com que o seu passado, ignorando tempo, espaço, ignorando a velocidade da economia, a velocidade das negociadas, velocidade de outros tempos. Eles conseguem anular tudo isso e coloca entre o futuro e o seu passado e exprime os acontecimentos como se fosse culpa de um espaço que eles mesmos destroem. Olha, é tão esquisito a gente falar sobre isso que parece que dá um nó, mas é fácil compreender. Só existe o futuro, que é eles que podem resolver. O presente para eles é o que eles apontam como inadequado, inaceitável, diante do passado, que para eles o passado simplesmente foi congelado, congela o presente, destruindo o presente, colocando e atrela o seu passado ao presente ou ao seu futuro, tendo o prego, sabe? O prego dos acontecimentos que estão vivendo hoje como se fosse responsabilidade de outras pessoas, de outros, e não consequência das suas desastrosas medidas econômicas, desastrosas medidas sociais, desastrosas medidas de segurança. Tudo isso eles simplesmente traz à tona e tenta destruir novamente as mentes das pessoas, fazendo com que as pessoas venham acreditar nessas mentiras. E olha, eu não sei a quem esse cidadão condenado quer enganar. Eu não sei. Porque, olha, só se for a ele mesmo. Porque o que ele fala só fala besteira. Besteira é regular preço. Você sabe o que é regular preço do mercado de oferta? Isso quando você solta o preço, você sabe que vai haver uma corrida, um tiro para regularizar isso no mercado. Ninguém vai aguentar, é gerar pobreza, é gerar miséria, gerar desemprego. Você não tem noção, aumentar juros, fazer com que os mais ricos paguem impostos, sem uma tributação, sem uma política que possa fazer com que esses juros possam ser investidos, transformar isso em ação social. Quem vai produzir? Quem vai equilibrar as contas do Estado? Não tem sentido. Quer dizer, sabe aquela coisa que a criança só sabe comer, beber e dormir, mas não sabe que os pais se levantam cedo, trabalham, enfrentam o bandido, enfrentam os acontecimentos, o temporal, sabe? Esses acontecimentos, o bebê, a criancinha não sabe. Então eles pensam como essas crianças. Então eles não querem saber. E quando ocorre o contraditório, que a criança grita, que os pais não dão atenção, isso grava em suas mentes fracas e faz com que ele se sinta a necessidade, essa necessidade de buscar os meios para o sustento de si e de outros, e sempre ver a outras pessoas como se essas
fosse responsável pelo seu fracasso e busca os meios para punir essas pessoas. E o estado em que eles se encontram, eles acreditam que é o Estado que é responsável por suas mazelas, por seus erros, por seus fracassos. Fracassos diversos. As pessoas não podem comparar, por exemplo, quem ganha 1.000 ou ganha 10.000, simplesmente encontrar os meios de tomar dessas pessoas ou os bens dessas pessoas simplesmente pelo fato de que essa pessoa ganha mais ou ganha menos. Porque essa se destacou, essa trabalhou, essa estudou, desenvolveu, e esse não quis, pulou o muro da escola, foi buscar outros meios. Então consegue um emprego, não tem outra qualificação, não tem conhecimento. Essa pessoa aqui é culpada por gerar isso. Cada um de nós é uma unidade econômica. Cada um faça o meio para que possa subsistir e desenvolver a melhor maneira possível para viver em uma sociedade. Então, quando a gente encontra inveja, roubo, furto para tomar dessas pessoas, é uma deficiência. Deficiência que pode ser resolvida com a psiquiatria, com a psicologia, mas que foi adquirida lá atrás, por se sentir só. Não teve amparo, não teve compreensão, não teve atenção, não teve amor. E os pais, ou por via de compreender isso, por via dos pais saírem para trabalhar, para trazer o seu benefício, essas pessoas não via nos pais o ponto em que ele poderia copiar essa mesma atitude de trabalho, de crescimento. Eles se sentiram, ao ver deles, com um abandono, sabe? Aí vem os mimimi, aí vem a gente ver pessoas falando, acha que vai ter não vai haver uma retratação, e quando há, ele se tranca, e quando o pai busca essas crianças para explicar a sua ausência, ele se sente acuado, se sente medroso. Quer dizer, isso é uma deficiência psicológica. A psiquiatria trata muito bem essas pessoas. Nós não somos obrigados a ser vítimas desses psicopatas que aí se encontram. Então a gente vê os comportamentos, as falas, sabe, é sempre destruindo, não tem estrutura, não tem planejamento, não sabe o que fala, não tem nada que a gente possa ouvir essas pessoas. E o pior, atrela essas doenças mentais ao que chamamos de esquerda, que ao meu ver não existe esquerda no Brasil, nem tampouco direita. Isso é uma balela. Nós temos um fundamento democrático onde a gente escolhe as pessoas, os melhores, para ir para o Congresso, para legislar a favor de uma nação e responsabilizar por via aqueles os quais nós escolhemos para atender a necessidade do povo e fazer com que as autoridades estejam no seu devido lugar e que possa tratar o Brasil com respeito, dignidade, que venhamos nos destacar no cenário nacional como um povo coeso que pode tirar e que pode fazer o melhor daquilo que tira, que é do solo, criando os meios e divisas que todos possam ter uma renda per capita muito maior. Nada mais do que isso. O que nós estamos vendo no Brasil é um bando de gente irresponsáveis, as pessoas falando mal dos outros, xingando os outros, como essa doida daí essa chefe aí que eu faço feijão e arroz muito melhor que ela. Então essa doida, essa maluca, falando besteira, chamando todo mundo de escroto. E olha, eu vou falar uma coisa muito interessante. Ela também falou com você, esquerdinha. Ela falou com você. Porque se você observar bem, se é que você pode compreender, quando tratamos de assuntos assim, mais ou menos como apoiadores, eu posso ser um apoiador para destruir, ou posso ser um apoiador para construir. E quando ele disse apoiadores de Bolsonaro, ele também falou com você. Então você é um inútil, e um escroto e burro. Então, para ver, ela chamou uma nação de 200 milhões de pessoas de burra. A nação argentina não é. Não é. Então a gente vê que essas pessoas, elas não gostam do contraditório. Aí a resposta vem. Aí vem os mimimi, vem aquela contração. Aí vai se diminuindo, vai para o seu cantinho. Porque sempre são assim. Eles são pequeninos e pequeniníssimos. São miudinhos demais para você simplesmente dar atenção a cada uma dessas pessoas que aí se encontram. Vamos mudar o Brasil? Um novo Brasil? Então vamos simplesmente ignorar essas pessoas. Isso aí não tem nada para dar para ninguém. Esqueça isso.
Tudo o que fazem é em prol de uma situação destrutiva da sua própria ascensão como gente. Olha, nem gente perde essa qualidade, porque o que a gente vê é uma verdadeira imoralidade. Um abraço a todos. Até mais.